Fala turma, Felipe Assis aqui e hoje eu vou te dar 10 passos que vão te transformar numa máquina de vender, numa máquina de vendas. E eu já começo falando para vocês que não é papo bullshit, vocês sabem que eu sou bem prático, que eu não gosto de nada de papinho de coach, de coisa que não vai agregar na vida de vocês, eu gosto de algo que, de fato, quem vai ouvir isso aqui vai conseguir aplicar na rotina amanhã mesmo e isso já vai te trazer resultado. Então vocês sabem que eu sou bem pragmático. Importante que vocês fiquem até o final, por quê? Porque um passo sem o outro ele acaba não sendo tão eficaz. É importante que tu assista tudo e entenda absolutamente tudo que a gente tem aqui para poder trazer para vocês. E é isso aí, bora lá pro passo número 1. E, cara, eu demorei para entender isso aqui, tá? Mas eu vou te falar. Número 1. Vendedor só pode ficar triste 2 minutos. É foda de ouvir isso, é difícil do cara ouvir isso, mas a gente só pode ficar triste 2 minutos. Por quê? Pensa o seguinte, tu foi lá, tu fez a tua reunião, ela pareceu maravilhosa, o cara ficou, nossa, é tudo que eu preciso. Aí tu foi lá, deu o preço. E aí o cara começa a te dar desculpa e depois fala que não vai fechar. Qual que é a primeira coisa que o vendedor começa a fazer? Se chatear, ficar tristinho, ficar brabo. Ou pior, quando a tua primeira reunião do dia não sai venda. Esses dias aconteceu comigo. Eu fiz uma reunião, era a primeira reunião de vendas do dia, uma reunião das 9h30. Ela já era uma reunião de negociação, ou seja, eu já tinha apresentado o produto, já tinha dado um próximo passo. E o cara me entrou ali só para me demitir, só para falar, cara, não vou seguir, decidi aparecer aqui na reunião e às vezes a gente parece que é melhor se o cara não tivesse aparecido, né? Se o cara não aparece, te demite pelo WhatsApp mesmo, do que entrar na reunião, te dar esperança e não fechar. E ele falou, cara, gostei muito, mas eu não vou fechar porque eu tô passando pelo um M&A aqui e se eu for comprado, não vai fazer sentido eu ter vocês porque os outros são experts em máquina de aquisição, né? O cara que tá me comprando. Aí eu podia ter passado o dia inteiro pirado, o dia inteiro triste, brabo. Pô, em plena sexta-feira, tu pega e tu não faz uma venda na primeira reunião do dia, tem tudo pra tu, cara, deixar pra lá e só seguir tua vida, né? O que eu fiz? Agradeci e segui meu fluxo, cara. Tinha mais 3 reuniões durante o dia e eu fui trabalhando. Fiquei brabo aqueles meus primeiros 2 minutos lá, de cara, que merda, por que o cara entrou então, né? Por que não me disse pelo WhatsApp e eu botava outro compromisso ali? Mas fiquei brabo ali meus 2 minutos. No final do dia, a última reunião do dia, eu dei o pitch e a gente fechou uma parceria. Então, cara, vendedor só pode ficar triste 2 minutos. Coloca isso na tua vida. Começa a pensar desse jeito que tu vai ver que vai mudar o teu jeito de vender. Segundo passo, e esse aqui pra mim, ele é um dos mais importantes, né? Eu não botei por ordem de importância, mas esse aqui eu colocaria como um dos mais importantes. Eu sempre falo aqui pro meu time que quem tem talento chega onde tem que chegar. Mas quem é esforçado chega aonde quiser. E cara, eu conheço um monte de vendedor que é extremamente talentoso. Eu conheço pelo menos uns 5 vendedores que, cara, são muito foda. Tem uma habilidade de negociação, uma habilidade de persuasão, mas são relaxados, são preguiçosos. Cara, vendedor de verdade tem que ser obcecado. O cara tem que ser insano, o cara tem que estar, cara, todo dia martelando. Obsessão. Não é, não, é obcecado. Bom vendedor, ele é obcecado, ele vai trabalhar duro, ele vai fazer o máximo de reuniões. Cara, eu faço reuniões de venda desde 2019, cara. E eu sou fundador do negócio aqui, eu tenho um sócio e, cara, mesmo assim a gente combinou de que a gente não pode parar de fazer reunião de venda, que a gente tem que trabalhar duro. Não é porque eu fundei um negócio que eu tenho que botar o pezinho pra cima. Pelo contrário, é aqui que eu tenho que dar exemplo. E tem muito vendedor que, cara, é extremamente hábil quando a gente fala de vendas, super técnico, mas aí o cara não trabalha, começa a ligar 10 horas da manhã, 10h30, meio-dia para, volta 2h30, liga até umas 4 horas e para. Cara, vendedor que trabalha duro ganha dinheiro. Vendedor que é talentoso vai fazer uma graninha. Vai botar 1, 2 reuniões ali. Agora, vendedor de verdade, cara, faz dinheiro.
vendedor que trabalha, vendedor que se dedica, vendedor que, cara, bate forte. Então, cara, não abdica de trabalho duro, não importa quanto tempo tu esteja, quanto de habilidade tu tenha ou quanto de experiência tu tenha. Nada, cara, vai superar trabalho duro. O maior exemplo disso é Ronaldinho, cara. Ronaldinho Gaúcho, quem gosta de futebol aí, é muito melhor que o Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo, cara, tá em alta performance há muito mais tempo. Por quê? Porque o cara trabalha duro. Então esse é um fator muito importante. Passo número 3, turma. Encontra o teu estilo de vendas. Tu tem que ter o teu estilo de venda. Não adianta tu copiar o playbook de alguém 100% se tu não tiver o teu estilo de negociação. E eu te falo isso porque nas minhas primeiras reuniões de vendas, o que eu fiz? Tinha um vendedor que ele era paulista. E aí eu fui copiar um modelo dele. Cara, eu sou gaúcho, eu falo tu pra ti, contigo, bah, aham. A gente tem até umas gírias, né, que as pessoas entram aqui nas reuniões comigo e falam, bah, é os guri de Porto Alegre. E a gente de fato fala assim. E aí eu tentei imitar um paulista nas minhas negociações e foi uma das piores coisas, porque eu ficava falando você, e cara, não é o meu modus operandi. Então eu ficava controlando as coisas que eu ia falar e aí não conseguia gerar valor pro cliente porque eu ficava preocupado que se eu tava falando você ou se eu tava falando tu. Vocês podem ver que até meu vídeo eu sou bem, cara, falo tu, eu falo pra ti, eu falo contigo, eu falo, cara, tu, tal. Bem porto-alegrense. Por quê? Porque esse é o meu estilo e é isso que faz a gente se conectar. Então, quando eu entro nas reuniões, eu já falo pro lead, eu uso até como um ponto de rapport, cara, tu vai me ouvir falando tu vai me ouvir tomando, tu vai me ver tomando chimarrão, tu vai me ouvir falando bah. Então, se tu não entender alguma coisa, eu te traduzo, porque lá no nosso país do Rio Grande do Sul a gente é diferente. Então, eu uso isso até como uma técnica de geração de conexão com o meu cliente e fico mais à vontade. Porque quanto mais longe tu foge do teu estilo natural de comunicação, pior vai ser a tua venda. Eu conheço cara vendedor que era extremamente introspectivo, introvertido. Não era o cara falastrão, o cara era até engenheiro. E o cara tinha uma linearidade na conversa, mas ele seguiu o processo. O mais importante é seguir o processo, mas encaixar isso dentro do teu estilo. Quando tu tem o teu estilo de negociação, o teu estilo de vender, isso faz tu ser mais natural. E pessoa compra de pessoa, não adianta. Tu vai querer copiar o jeito que o outro fala. Esses dias eu vi um cara, tava até vendo umas reuniões de vendas, vendo uns vídeos de referências nossas, e aí o cara era todo, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E aí eu falei pro Luan, meu sócio, cara, vou tentar fazer uma reunião parecida. Aí o lead entrou na call comigo e foi automático eu falar assim, e aí, doutor, bom? Tudo certo por aí? Já quebrei. Por quê? Porque não adianta tentar imitar os outros, eu tenho que ter o meu estilo, eu tenho que ter a minha tonalidade, o meu jeito de me comunicar. E é isso que faz a gente vender. Número 4. Treina a tua equipe. Ah, mas Felipe, eu não sou head, eu não sou líder. Cara, foda-se. Foda-se se tu não é líder. Aqui não é sobre posição, não é sobre cargo, é sobre desenvolvimento técnico. Quantas vezes quando eu era somente o closer, o cara que só fechava a reunião, eu entrava numa sala com os outros vendedores, a gente fazia roleplay, a gente fazia aquela simulação de venda. A gente se treinava. Eu tô com uma conversão de 50% aqui e eu uso esse discurso. É assim que eu faço. Seja um professor, quanto mais tu ensina, mais tu aprende, mais tu retém o conteúdo. E aí às vezes o cara quer ter aquela síndrome de lobo solitário. Não vou falar porque senão o fulano vai me atropelar. Cara, deixa de ter esse pensamento, pensa em coletivo, pensa em treinar a tua equipe, pensa em treinar pessoas. Por quê? Porque quanto mais tu vai treinando, mais fluente tu vai ficar naquilo que tu tá ensinando para eles. E muitas vezes é o próprio produto da empresa. Isso não vai te prejudicar, vai fazer a tua taxa de conversão melhorar, vai fazer a taxa de conversão dos colegas melhorar. E uma coisa que vai acontecer é, quando alguém decidir quem vai ser o próximo líder, se tu tá numa empresa que tem uma cultura boa, uma cultura saudável, sabe o que vai acontecer? Vai ser uma decisão unânime. Não vai ser tempo de casa, não vai ser... Vai ser unânime. Vão colocar aquele que o time já confia, aquele que o time já vê como exemplo, já vê como líder. Esse é o cara que vai subir e a gente já sabe que ele vai entregar resultado. Por quê? Porque ele já faz isso antes mesmo de ter o cargo, né? Ser para ter, ser para ter.
Quinto, cara, isso aqui mudou o nosso jogo aqui na Valor. Eu vou mostrar isso aqui para vocês e vai explodir a cabeça de vocês. Quinto passo para ser uma máquina de vendas. Se chama leverage. Leverage é uma alavancagem. O que quer dizer isso? Quando a gente fundou a Valor, olha que doido. Pensa numa empresa que foi criada do absoluto zero, sem dinheiro, sem capital, só tinha capital intelectual. Sabe qual era o nosso maior case? Como a gente não tinha cliente, tinha sido a nossa experiência numa grande companhia. Às vezes, turma, a gente tem o ego de já querer, já querer criar um negócio. Cara, vale muito mais a pena tu trabalhar com alguém. Às vezes, atender até um cliente, cara, num valor irrisório, até de graça, se for o caso, para transformar isso num case. E isso é uma baita de uma alavancagem. Por quê? Porque quando eu batia o telefone para prospectar e eu falava, cara, eu trabalhei numa empresa tal, que se chama tal, e eu fiz a empresa sair disso para isso por meio do que eu tô te oferecendo aqui, as pessoas me ouviam mais. Eu conseguia gerar muito mais resultado pelo fato de eu ter tido esse case na minha vida. E aí, quando a Valor começou a trazer os primeiros clientes, a gente teve eu vou colocar até como sorte, porque a gente não entendia muito do mercado, mas a gente foi prospectar o mercado de energia fotovoltaica, de energia renovável, e a gente prospectou um dos maiores players do mercado. E a gente fechou com esse player. E depois a gente descobriu que todo mundo do mercado quase conhece esse cara, conhece essa empresa. E aí o que aconteceu? Mais uma alavancagem, ou seja, a gente começou a fechar mais contratos daquele mesmo setor, porque a gente fechou uma grande conta. A gente conseguiu usar esse leverage, essas contas de alavancagem. Então, às vezes, tu não tem capital para iniciar, mas tu pode trabalhar para alguém que é muito relevante, que é muito grande, e esse alguém pode te conectar com muitas outras empresas. Depois aconteceu isso com outro cliente nosso. Ou seja, tu como vendedor, às vezes tem que ter esse trade-off, tem que ter essa visão de abrir mão de muita grana, muitas vezes, para firmar um case, cara. Porque esse case, ele pode ser um divisor de águas para tuas próximas contas, para o teu próximo negócio. Então pensa em alavancagem, pensa em como utilizar isso, pensa em como utilizar tuas experiências passadas para poder trazer cliente. Ah, Felipe, mas a tua imagem não vai ficar atrelada a outra empresa? Cara, no começo vai e tá tudo bem. O importante é que tu consiga trazer cliente e fazer o teu negócio prosperar, fazer as tuas vendas acontecerem pelo que tu fez no passado. E depois tu constrói. Eu sempre falo, vendedor não tem passado, mas o nosso histórico, o nosso currículo fica lá. Então tu consegue utilizar isso até tu construir novos cases e aí se construindo a autoridade do zero de uma maneira nova, tá, turma? Sexto passo para te transformar numa máquina de vendas. Cara, vende algo que pelo menos tu goste. Não fica vendendo buchitagem que tu não confia, que tu não gosta, que tu não acredita, porque a tua conversão vai ser sempre uma merda. Eu, cara, já falei com vários vendedores e muitos, cara, passaram por empresas que eles falaram, cara, não conseguia performar porque o produto era uma merda. E aí eles entravam aqui no Valor e performavam, davam resultado. Por quê? Porque eles confiavam no produto. Então, se tu vende algo em que tu não acredita, que tu não confia, que o cara que não entrega aquilo que promete, cara, não vai vender com tanta voracidade, tu não vai vender com tanta energia. Então, cara, busca vender algo que tu pelo menos goste. Cara, se tu vender algo que tu ama, melhor ainda. Vou te dar um exemplo. Eu hoje vendo aquilo que eu vivo aqui dentro da Valor, que é a máquina de vendas. Eu vendo essa construção de máquina de vendas. Eu gosto do assunto, eu gosto de falar de vendas, eu gosto de treinar vendedor. Então, quando entra mais vendedores pra gente treinar, cara, eu tô pulsando, tô com a energia lá em cima. Eu tô aqui, velho. Por quê? Porque eu amo isso. Eu aprendi, cara, a amar a venda. E aí a gente acha que, mas eu tenho que nascer com esse amor. Não, cara, tu aprende a amar as coisas. Eu entrei na venda por necessidade e fiquei por paixão. A verdade foi essa. Eu entrei porque eu precisava de grana, descobri que era um caminho para fazer comissão sem ter um estudo formal, né? Porque eu não tinha faculdade, não tenho até hoje, inclusive. Sou cachorro caramelo das vendas, estudo de tudo, mas não me formei em nada. Mas esse foi um ponto muito relevante para nós. De, cara, se apaixonar pelo processo, se apaixonar pelo modelo de negócio e, cara, vender aquilo. Então, cara, não vende algo que tu não confia, que tu não acredita, que tu não gosta, porque tua conversão vai ser sempre uma merda.
Tá? Não fica só pelo dinheiro, porque vai ser cansativo, uma hora vai te saturar e tu vai ter burnout, depois vai vir aqui nos vídeos, ai Felipe, tu tinha razão, tava certo. Tá? 7º passo, mata teu ego e pensa sempre como aprendiz. O vendedor, quando começa a vender bem, ele começa a ter um ego inflado. Eu vou falar até particularmente de mim, tá? Eu sou um bom vendedor, considero um bom vendedor, eu tenho boas taxas de conversão. Cara, eu tenho que estar controlando o ego, velho, porque senão o cara quer atropelar todo mundo. É muito foda essa posição de vendedor, de um vendedor bom, porque tu tem que estar sempre controlando e achando que todo mundo que vende alguma coisa, que tá falando alguma coisa, é pior do que tu. Não, mas eu sou melhor que esse cara. Não, mas isso aí que o cara tá falando é bobagem. Cara, te senta na cadeirinha de aprendiz, mata essa porra desse ego, porque isso aí só te prejudica. Tá? Tem um livro da Ryan Holiday, acho que é Ryan Holiday, sei lá, não lembro o nome direito da autora, mas se chama O Ego é Seu Inimigo. E ele fala justamente disso, cara. Justamente disso. Eu vou falar, eu conheço um vendedor que saiu da mesma empresa que eu tava. Olha que louco isso aqui, cara. Eu já tava com a Valor. Os caras saíram e foram prospectar os meus clientes. Prospectaram meus clientes. E ainda falavam para os meus clientes, não, porque o meu método é melhor que o do Felipe, nossa metodologia aqui é melhor. Sabe o que aconteceu? A empresa do cara quebrou. O cara não tem mais empresa, está trabalhando de vendedor em outro lugar. E não tem nada de errado com isso, cara. Às vezes o cara não quebra porque não vende, né? Quebra por gestão. Mas é puro ego, porque não foi prospectar. Sabia que eram meus clientes. Por que não foi prospectar outros caras? Seja ético. Mata o ego e te coloca na cadeira de aprendiz. Se alguém sabe mais do que tu, aprende com essa pessoa e replica. Replica, testa, não julga. Não julga, cadeirinha de aprendiz. Número 8. Passo número 8. Aprenda sobre matemática. Ah, mas agora tem o ChatGPT, tu vai ser um eterno burro. Se tu ficar só botando o questionamentinho lá no ChatGPT e não aprender a entender dos números, entender de indicador, porque se tu não sabe de matemática, tu não sabe nem o que tu vai cobrar no ChatGPT, tá? Tu não sabe nem o que tu vai perguntar para ele. Então, cara, entenda sobre indicador, sobre taxa de conversão, sobre ciclo de venda. Busca entender sobre esses números que é tão importante para o vendedor, cara, aquilo que é relevante para o cara. Porque bons vendedores, eles sabem o que eles precisam fazer. Aconteceu um episódio comigo uma vez que eu tinha feito um monte de reunião e não tinha convertido nada ainda. E aí eu, cara, fui lá reclamar pro meu gestor, quase chorei, velho, na reunião. E ele falou, cara, bota a cabeça no lugar. Tu não sabe vender? Eu falei, cara, sei. Aí ele falou, olha o teu CRM, olha o teu pipeline. Aí eu abri o CRM. Quantos tem aí? Falei, tem tanto. Qual que é a tua taxa de conversão dos últimos 6 meses? É tanto. Falou, faz o cálculo aí. Tu consegue tirar tantos negócios daí ainda. Cara, terminou um mês comigo em primeiro. Terminou o mês comigo em primeiro. Depois de ter passado os primeiros 15 dias do mês horríveis, eu terminei em primeiro. Mas por quê? Porque o meu gestor me ajudou a olhar para os números. Então, caso o primeiro, né, o passo número 1, que é vendedor, só pode ficar triste 2 minutos, e o passo número 8. Cara, não vendeu na reunião? Triste 2 minutos, analisa o pipeline e ataca quem vendeu, ataca quem pode comprar. Faz o teu trabalho, faz o teu papel como líder, como vendedor, como líder da tua agenda, como líder da tua rotina. Faz o que tem que ser feito. Então, aprenda de matemática, cara, entenda sobre esses indicadores, porque isso aí vai mudar teu jogo. Até porque, se tu treina o teu time comercial, treinou os caras te viram como referência, tu subiu de cargo, agora parte do teu trabalho é sim, de fato, de treinar esses caras e desenvolver, mas parte dele também vai se olhar para número. Teu gestor, teu líder, ele vai te cobrar sempre sobre indicador, vai cobrar sobre número, sobre resultado, e resultado é matemático. Ou tá dando lucro ou não tá dando lucro, mas por quê? Aí é que entra os questionamentos matemáticos e casa muito com o 9. O 9, né, o nosso 9º passo aqui, inclusive, ó, já que tu tá até aqui assistindo esse vídeo, são 19 minutos de vídeo já, chegou até esse momento, eu vou te dar um bônus. Eu vou te dar uma aula de negociação 100% gratuita. Para tu ter acesso a essa aula, já que tu tá aqui há 19 minutos comigo, vai lá no Instagram da Valor, @valoroficial, e tu vai digitar Nexo, já porque a gente vai falar disso.
Nexo, Nexo. E aí eu vou te mandar uma aula sobre como é que a gente conduz uma reunião de negociação aqui. Mas vamos lá, o que é criar uma capacidade de nexo? Tá? Esse é o nosso nono passo, criar uma capacidade de nexo. É a capacidade de ligar pontos rápido. Quando tu está numa reunião de negociação, é extremamente importante que tu consiga ligar pontos muito rápido, porque às vezes tu está tentando descobrir alguma informação do teu lead, tu está tentando encaixar a tua solução no produto dele, às vezes tu faz reuniões complexas, que nem eu estou negociando aqui com uma conta que eles vendem produtos químicos, que são resinas, e aí, cara, é um deal que os caras vendem 20 milhões por mês. Uma empresa de 20 milhões por mês, de mais de 200 milhões ano. E, cara, eu fui fazendo pergunta, explorando, daqui a pouco o cara me disse uma coisa aqui, e aí eu conectei com algo que a gente já atendeu num cliente, eu consegui ter essa capacidade de nexo rápida e trazer uma solução pro cara aqui. E aí ele me ouviu e falou, cara, eu preciso disso, isso aí consegue me ajudar com certeza. Negociação marcada já para semana que vem. Então isso é muito importante, essa capacidade de ligar pontos rápido, porque senão tu vai ser sempre um leitor de PowerPoint, PPT. Tu vai ser sempre um leitor de PPT, cara. E aí tu vai até vender, tu vai conseguir trazer um certo resultado, mas tu nunca vai ser um vendedor de alta performance, tu nunca vai ser uma máquina de vendas. O que eu tô falando aqui é, esses 10 passos eles vão te transformar numa máquina de vendas. Tu consegue ser um vendedor sem isso? Consegue. Tu consegue ser um bom vendedor com boa parte disso? Consegue. Agora, se tu tiver tudo isso aqui, tu vai conseguir ser uma máquina de vendas. Um cara que é respeitado por aquilo que faz. Um cara que vai chegar na empresa e vai conseguir gerar resultado. Então, capacidade de nexo, ligar pontos, ou seja, o que o cliente te falou com algo que tu já tem na tua cabeça, cruza, né? Faz essas ideias transarem, exatamente isso, uma ideia, um nexo, casa, pum, ideia rápida, traz isso para o cliente. Isso muda a reunião. Ela tem que ter um roteiro, ela tem que ter um processo, ela tem que ter um passo a passo, mas script não respeita a resposta. Então, às vezes, tu vai negociar com algo muito complexo que se tu não tiver essa capacidade de nexo, tu pode perder um deal. E se tu tiver, tu pode ganhar de um vendedor que não tem, certo? E por último, e não menos importante, turma, já que eu dei 10 passos para vocês serem bons vendedores, me ajuda aí, se inscreve aqui no canal, que a gente está buscando crescer cada vez mais. Vocês podem ver nosso conteúdo, ele é 100% prático, tu pode pegar isso aqui, espero que tu tenha anotado, tá? Eu anotei tudinho, ó, o que a gente foi conversando aqui eu anotei, espero que tu tenha feito mesmo e que tu aplique, que de nada adianta ficar ouvindo o Felipe falar por 23 minutos e não aplicar nenhuma dessas coisas aqui e aí depois vier reclamar, porque eu não consigo ter comissão. Claro, não segue a porra do processo que a gente desenhou aqui, mas se inscreve aqui no canal, porque a gente toda semana está postando vídeo, toda semana trazendo e transbordando conteúdo. Por quê? Porque isso serve justamente para a gente poder conscientizar vocês, trazer clientes para valor e também trazer pessoas para trabalhar junto com a gente, né? Trazer bons parceiros aqui. Então, me ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, curte, comenta aqui, fala assim, Felipe, porra, foi top, hein? Realmente fez sentido esses passos. Ou, cara, se tu acha que falta algo ou que não faz sentido, comenta aqui também, que eu sou o cara que gosta de debater. Eu acredito que isso vai fazer nós dois crescermos. Então, o nosso 10º passo é seja um polímata. O que é um polímata? É uma pessoa que entende de vários assuntos. Cara, isso aqui me ajuda muito nas minhas negociações. Viaja para novos lugares. Quando tu viaja, quando tu conversa com outras pessoas, quando tu vê filmes, quando tu vê séries diferentes, quando tu estuda coisas diferentes. Então, vou te dar um exemplo. Eu estava estudando sobre vinho uma época. Olha que doido. Estudando sobre vinho. E aí eu descobri que tem um vinho do Porto, que ele por muito tempo foi mergulhado em barris de carvalho no Mar do Porto, lá em Portugal. E aí eu fui fazer uma reunião com o lead, e o lead, por coincidência, estava em Porto. E aí, para gerar rapport, o que eu comecei fazendo na negociação? Falando do vinho do Porto. Cara, tu conhece a história do vinho do Porto? E por que eu falei disso, tá? Porque atrás dele, assim, tinha uma adega. E aí eu falei, pô, eu gosto de vinho, né? Português costuma tomar bastante vinho. Tu conhece a história do vinho do Porto? Cara, o cara pegou a câmera e ele se movimentou. E atrás dele era o mar do vinho do Porto. Ele falou, era aqui que... Ele era brasileiro e morava lá, né? Ele falou, é aqui que eles mergulhavam. É nesse mar aqui, o cara morava de frente. Porra, gerei muita conexão. Por quê? Por causa de um assunto extremamente aleatório. Então, um bom vendedor,
ele é um polímata, ele estuda de várias coisas. Por quê? Porque isso traz experiências e essas experiências fazem a gente se conectar. Pô, já viajei para tal cidade, já morei em tal lugar, sei disso, já estudei sobre isso, estudei sobre economia, estudei o livro lá. Inclusive agora eu comprei um livro que se chama... Putz, cara, como é que é o nome do livro? Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, ó. Vou travar o vídeo para mostrar para vocês. Ah, Riqueza das Nações, lembrei. Um livro chamado A Riqueza das Nações, que é sobre, cara, como o poder do dinheiro evoluiu, o que é o dinheiro, como que as pessoas lidam com o dinheiro, né? Entender como que a economia se desenvolveu ao longo do tempo. E por que isso é importante? Não sei. Sinceramente, eu não sei exatamente agora por que é importante. Mas é bem provável que eu utilize isso numa reunião. Eu tô lendo agora esse livro aqui, ó, que se chama O Verdadeiro Poder do Falcone. Cara, eu usei para fazer follow-up nos meus clientes. Por quê? Porque eu peguei um conteúdo, ó, sino de venda aqui. Eu peguei um conteúdo e transformei esse conteúdo em várias pílulas de follow-up. E isso me fez trazer um resultado muito expressivo. Por quê? Porque os caras engajam com conteúdos diferentes. Então seja um polímata. Então, turma, recapitulando, vendedor só pode ficar triste 2 minutos. Passo número 1, o vendedor só pode ficar triste 2 minutos. Passo número 2, quem tem talento chega onde quer. Aliás, quem tem talento chega onde tem que chegar. Quem trabalha duro chega onde quiser. Passo número 3, encontra o teu estilo de venda. Passo número 4, treina a tua equipe. Passo número 5, leverage, fecha grandes contas, trabalha para alguém, porque isso vai potencializar teu fechamento. Passo número 6, venda algo que tu pelo menos goste. Número 7, mata teu ego e te coloca na cadeira de aprendiz. Passo número 8, aprenda sobre matemática. Passo número 9, crie uma capacidade de nexo. E passo número 10, seja um polímata. É isso aí, turma, isso vai fazer vocês terem dentro do discurso de vocês, dos argumentos de vendas de vocês, muito mais riqueza. Isso vai fazer, tu vai vender muito mais, vai construir uma carreira sólida na área de vendas. Eu fico por aqui, me chamo Felipe Assis, sou sócio fundador aqui da Valor, e aqui a gente acelera empresas feitas para vencer.